tem congregado o seu povo, libertado o seu povo de denominações evangélicas, separado o seu povo para si mesmo e formado o caráter de Cristo, para que então o Senhor volte logo. Quanto mais a igreja se preparar, se amadurecer, Apocalipse 19, versículo 7 vai dizer exatamente isso. Quando a igreja estiver pronta, madura, o Senhor volta. A igreja hoje ainda é muito menina, tem ciúmes, tem invejas, tem questões teológicas na mente, não tem muitas vezes uma mente esclarecida na palavra. Então se faz necessário essa maturidade. O que é maturidade? É crescer em santidade. O que é maturidade? É a formação de Cristo em nós. Quando nós estivermos prontos para aquele grande casamento, com certeza o nosso amado Senhor virá para nos buscar. Hoje nós vamos tratar um pouquinho, irmãos, da igreja em figura, desde o Antigo Testamento, união com Cristo, prefigurado aqui, em Isaac e Rebeca. Uma história muito linda de amor, onde fala de Isaac e Rebeca e também fala de Cristo e a igreja. Nós temos que contextualizar também, trazer para os nossos dias essa preciosidade do que significa a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que somos aqueles que, todos nós que cremos no Senhor, fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, estamos ligados ao nosso cabeça. Então é uma história muito linda, e nós vamos ler juntos aqui, em Gênesis capítulo 24, os versículos 2 a 4, que diz assim, todas as vezes que estiver em negrito, nós vamos ler juntos, porque nós lemos sempre duas vezes, com os olhos e com os ouvidos, e é fácil para nós fixarmos a palavra no coração. Então vamos ler juntos, Gênesis 24, dos versículos 2 ao 4, que diz assim, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, graças te damos por esse tempo tão precioso. Queremos passar aqui, assentado aos teus pés. Pai, nesta manhã nós nos reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que morreu e ressuscitou, nos incluindo na sua morte e ressurreição, aquele que habita em nós que cremos, aquele que nos deu o seu bendito Espírito Santo para falar das suas riquezas insondáveis. Pai, é debaixo do nome de Jesus que nós nos reunimos essa manhã. E pelo mesmo Espírito, Tu comuniques todas as verdades profundas da Tua palavra, para que nós possamos então, Pai, tocar toda a Tua realidade, vermos além da letra a Ti, mergulharmos, ó Pai, nas profundezas do Senhor, para contemplarmos o que Tu tens na mente e no coração, para que então possamos proceder na dependência do Teu Espírito. Pai Santo, não permita que em nossas mentes pairem qualquer tipo de dúvidas, mas que Teu Espírito, Pai, nos dê a sabedoria para que compreendamos a Tua palavra. Entregamos e confiamos nas Tuas mãos a Tua palavra, a abençoes e divide em cada coração que se encontra nesta oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, desde o Antigo Testamento, o pai sempre teve um desejo no seu coração, é ter uma noiva, ter uma esposa para o seu filho. Claro que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é grande, Ele é imenso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é infinito. A glória dEle enche terra, céus e mar. Então, para que então Ele pudesse habitar e se expandir, Ele precisava de um corpo. Então, cada um de nós, como diz o irmão do passado, o irmão Stephen Cong, nós somos pequenos Cristos, onde Cristo habita. Então ele tem que crescer, tem que formar, para que ele se expanda. Então ele nos ajuntou, fez um grupo de pessoas que creram nele. Então dentro da igreja do corpo de Cristo, ele pode então derramar as suas riquezas insondáveis.
Uma das coisas que Ele mais deseja e quer é que nós conheçamos o seu amor. Não apenas conhecer o seu amor, mas também permanecer no seu amor. Porque quando nós permanecemos no amor de Deus o Pai, o amor de Deus o Pai, Ele traz para nós uma imensa segurança. O João, na sua primeira carta, ele disse assim, 1 João capítulo 4, diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, o que nos traz segurança e o que dá segurança para a vida da igreja, corpo de Cristo, é o amor de Deus o Pai. Então, nós podemos descansar e perceber o quanto Deus nos ama. Quando nós temos essa revelação de quanto somos amados pelo Pai Celestial, não apenas saber que Ele nos ama, toda a humanidade sabe que Deus ama os pecadores, ama o mundo. Mas imagina a sua igreja. Deus não faz outra coisa a não ser nos amar. Então este amor traz para nós segurança. Uma segurança indissolúvel, porque nós estamos ligados ao Pai, estamos ligados no seu amor. E Ele pediu para nós, permanecei no meu amor. Agora, queridos, Satanás, eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que eu vou lhe dizer. Satanás, ele também sabe disso. Então ele começa a criar estratégias, alguma maneira de minar o campo dos filhos de Deus. Ele sempre irá trabalhar para tentar colocar algo ao lado de Cristo que se pareça tão bom quanto é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ele faz. Porque então as nossas mentes se distraem da centralidade de Cristo e coloquem em outras coisas que ocupem o lugar de Cristo em nossas vidas. Isso, diz a palavra de Deus, chama-se profanação. Isso chama-se impureza, quando nós tiramos os olhos do alvo que é Cristo e colocamos em outras coisas. Então, como fez Esaú, que foi profano e impuro. Por que ele foi profano? Porque ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de um ensopado para saciar sua fome. Hoje, os seres humanos, os filhos de Deus, têm necessidade, têm sede. Sede, irmãos, é uma prerrogativa de todo aquele que nasceu de novo. Sede de Deus, como diz Davi, a minha alma tem sede, sede de Deus. Eu não estou preocupado tanto com as bênçãos dele, porque em Cristo eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas o que vai satisfazer a nossa sede é Cristo. É o seu Espírito que Ele fez habitar em nós. Entende? O Espírito Santo que habita em nós, uma vez que fomos justificados, lavados pelo poderoso sangue do Cordeiro, o Espírito vem para dentro de nós. Ele é aquele que satisfaz toda a nossa sede, toda a nossa fome, porque o Espírito que nos foi dado sempre vai nos guiar a toda a verdade, que é o nosso próprio Senhor. Ele é o nosso pão da vida, Ele é a nossa água viva. Ele disse lá para a mulher do poço samaritana: quem beber desta água deste mundo tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. As sedes de vocês serão saciadas, mas serão saciadas eternamente. Imagina só que satisfação é para um filho de Deus ser habitado pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Irmãos, nós temos tudo em nosso interior. Temos a Trindade Santa e Ele deseja que nós o obedeçamos. Se alguém me ama, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos aqui é plural, é a Trindade, viremos para Ele e faremos nele morada. Oh, meu irmão, minha irmã, se você creu no Senhor, você é habitado pelo Deus 3 vezes santo. O que te falta? Absolutamente nada. Se falta alguma coisa para nós, irmãos, está relacionado a bens materiais. Quando nós tiramos o foco de Cristo, nós começamos a pensar que nós temos necessidade disso ou daquilo outro. Nós não temos. Porque, irmãos, tudo aquilo que concerne a você e a mim, diz no Salmo 118, último versículo, o Senhor, nosso Pai, vai levar a bom termo.
Ele pode acrescentar mais e mais coisas nessa vida, falando de bens materiais. Porque nós também gostamos de ter uma vida muito confortável, né? Quem não quer ter uma casa linda, bonita, maravilhosa, toda ela mobiliada? Aí você tem prazer de receber as visitas, né? Vamos lá na minha casa tomar um chazinho comigo. Nossa, mas que casa bonita, que casa maravilhosa. Mas por que muitos ainda não alcançaram isso, irmãos? Porque se envolvem, estão buscando essas coisas. Quando nós buscamos o Senhor, a palavra fala que Ele ama dar presentes. Lá em Hebreus 11, versículo 6, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas quando o nosso coração for totalmente cativados pelo nosso Senhor Jesus, Ele começa a acrescentar em nós, dá para nós tantos presentes. Se a gente for bem sincero, nós já temos hoje muitos presentes. Você tem na sua casa um fogão, você tem na tua casa uma geladeira, uma cama para você dormir, tem um guarda-roupa, tem muitas roupas ali, muitos calçados. Que Deus generoso é esse, irmãos? Então, às vezes nós reclamamos de barriga cheia, né? Porque nós temos o principal, o essencial, que é Ele, a fonte das águas vivas. Então, irmãos, nós temos que nos encantar com o Senhor. Ah, mas nós precisamos, dizem aí, essa maldita doutrina da teologia da prosperidade, que o Filho de Deus tem que ter coisas. Não tem que ter. Se você tiver um teto ainda que não seja teu, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Porque neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros, irmãos. Nós somos a noiva de Cristo que está em preparação para encontrar com o nosso noivo. A gente vai ver essa linda história aqui de Isaac e Rebeca, que fala da nossa união com Cristo. Talvez se fôssemos aqui colocar de uma forma muito linda, irmãos, talvez se nós fôssemos escrever um livro, nós teríamos um elenco aqui maravilhoso. Temos aqui, né, nesse Gênesis 24, Abraão, que representa o Deus Pai. Temos Isaac, que é uma figura linda do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos Eliezer, nós vamos focar um pouquinho em Eliezer. Quem é o Eliezer? Ele é uma figura linda do Espírito Santo, que vai procurar uma noiva para o seu filho. Que linda isso, irmãos. E depois temos a Rebeca. Rebeca é uma figura linda da igreja. Então, olha como é que Deus, Ele é maravilhoso. Ele coloca desde o Antigo Testamento, descrevendo as figuras daquilo que Ele iria conquistar hoje, que é cada um de nós, unidos, juntos, um só corpo. Nós somos a igreja, somos a noiva do Cordeiro, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, quando a igreja nasceu, ela não foi fundada. Às vezes nós ouvimos assim alguns pastores, né? Eu fundei uma igreja. Irmãos, não existe na Bíblia. Nenhum homem pode fundar a igreja. A igreja, ela nasceu, e se ela nasceu, teve dores de parto. O pai teve dores de parto, o filho teve dores de parto ali na cruz do Calvário. O Espírito Santo, quando desceu ali em Pentecostes, em Atos 2, lembra aquele vento impetuoso? No original, no grego, significa que era uma respiração forte, que a igreja estava nascendo. Aqueles 120 ali, irmãos, reunidos, o candeeiro apagados, o Espírito desceu como fogo e acendeu em cada um deles. A igreja nasceu. Irmãos, a igreja é muito linda. A igreja é tão preciosa. O Senhor ama tanto a igreja que morreu por ela. Existe amor maior do que esse, irmãos? Existe. Então Ele nos amou. Nós somos a realidade dessa história que vamos contar aqui hoje. Nós somos habitados pelo Senhor, pelo nosso amado Salvador, né? E a presença dele, irmãos, gera em nós uma profunda alegria. Irmãos, para que a igreja nascesse, Cristo providenciou tudo. O que Cristo fez para que a igreja nascesse? Primeira coisa, Ele a amou. Amou a igreja, se entregou por ela. Mas antes dele realmente morrer pela igreja, lá em Mateus capítulo 5, a palavra fala que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. Por que Ele cumpriu a lei? Porque se Ele não tivesse cumprido a lei nos sufocaria. A lei sufoca a igreja.
Os mandamentos sufocam a igreja. Não pode isso, não pode aquele outro. Os mandamentos fazem com que a gente tropece e caia para trás. Isaías 38, a partir do versículo 10. Você olhar ali com bastante cuidado, você vai ver, lá está escrito assim: porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás. Isaías 38. Então Cristo cumpriu toda a lei. Vocês estão me entendendo? Então, queridos, a morte nos separava do Senhor. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço da morte, irmãos. A palavra fala em Hebreus 2, 14 e 15. Que Jesus destruiu não só a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. Então, quando a igreja nasceu livre da lei do pecado e da morte. Ela nasceu livre, nasceu pronta para amar o seu Senhor, sem nenhum impedimento. Os impedimentos que existem na vida da igreja para amar o Senhor, são as cores deste mundo que nos distrai do nosso noivo. Muitas igrejas se tornaram uma igreja, uma noiva prostituta. Percebe? Mas, irmãos, essa história de Isaac e Rebeca é uma história muito linda que fala de Cristo e a igreja, uma história tão maravilhosa. Agora, irmãos, o que Deus o Pai está buscando? Ele está buscando uma noiva para o seu filho unigênito, uma mulher audaciosa que irá onde for preciso para responder ao amor do seu noivo. Essa é Rebeca, linda Rebeca. Imagina só, ela já amava Isaac sem ter conhecido. Por quê? Porque o Espírito Santo, servo de Abraão, Eliezer, falou das riquezas que ele era, da formosura de Isaac. Então ela se apaixonou sem ter visto o nosso Senhor. E Pedro fala assim em 1 Pedro 1,8: a quem vós não tendes visto, amais. Irmãos, nós amamos o nosso Senhor? Amamos o nosso noivo? Consulta seu coração aí, aos pés de Cristo. Você ama o teu noivo? Você ama o teu Senhor? É uma resposta, é uma pergunta que exige uma resposta. Porque Paulo, ele escreveu assim, lá em 1 Coríntios 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. O que adianta, irmão, nós temos uns evangélicos, uns crentes de meia sola, eu sou de Deus, eu sou crucificado com Cristo, e não amo o seu Senhor? Que cristianismo que é esse? Não é o verdadeiro. Porque a igreja ama a Cristo, ama aquele que gerou ela, e também ama aquele que foi gerado dela. Entende? Quer ver? Abra sua Bíblia no 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, versículo 1, desculpe. Olha que lindo aqui, irmãos, nós temos aqui. Isso aqui é a nossa responsabilidade também. A palavra, ela diz assim, 1 João 5, verso 1. Todo aquele que crê, a palavra crê, vocês já sabem, mas não custa lembrar, significa estar unido a Cristo. Quando eu falo isso, eu creio em Jesus Cristo, eu estou unido a Cristo. Então todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, presta atenção, então quem que nos gerou? Foi Deus o Pai, pelo seu Espírito. Então ama também, que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, amamos Deus o Pai, mas também amamos todos aqueles que nasceram de Deus, que são filhos e filhas de Deus. Porque nós somos irmãos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo, onde Ele habita pelo seu Espírito em nós. Isso é tão maravilhoso. Então, irmãos, que segurança traz este amor para nós. Agora, queridos, aqui nesse texto que nós lemos inicialmente,
Disse Abraão, Abraão aqui entenda uma coisa, é uma figura do Deus o Pai, ao seu mais antigo servo da casa. Esse antigo servo aqui é o Eliezer. Esse Eliezer, ele é uma figura do Espírito Santo, em figura. Estão me compreendendo? Então ele diz assim, olha: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Uma das coisas que eu sempre oriento os jovens quando vai casar: se é um cristão, case com uma moça cristã. Se você é uma moça cristã, casa com um moço cristão, porque vocês vão falar a mesma língua, vai cantar a mesma música, terão o mesmo pensamento, sentirão a mesma coisa. Olha, eu tenho atendido e passado por experiências de muitas pessoas acompanhado que casaram com pessoas que a menina ou menino é cristão, casou com alguém que é ímpio, que não conhece o Senhor. O problema que eles tiveram, que estão tendo até hoje: separações, brigas, intrigas terríveis. Porque, queridos, se uma moça casa com um rapaz que não é cristão, pode ter certeza de uma coisa: aquele rapaz vai tirá-la da centralidade de Cristo, porque aquela moça vai aprender a adorar os deuses daquele rapaz. O que são deuses? Imagens de escultura? Não estou falando disso. Tudo aquilo que as suas ambições, aqui nós envolvemos muitas coisas: vencer na vida, ser um vencedor, aquela coisa. Mas vencedor de quê? Se em Cristo nós somos não vencedores, mas mais do que vencedores. Então aquelas pessoas vai roubar o coração do seu filho e da sua filha. Vou citar um texto aqui, por favor, abra lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4, o perigo que é isso. Então Deus já advertiu este povo desde muitos anos atrás, né? Deus está fazendo aqui algumas exortações para esse povo, quando saiu do Egito, exortando eles. Então, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim: olha o que o Senhor está dizendo para nós: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. A ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Está vendo aqui, irmãos? Então, isso é muito sério. E Paulo escreve em 2 Coríntios 6, do 14 até o final do capítulo 6, sobre o jugo desigual, chamando uma pessoa que não tem o Senhor, dizendo o seguinte: que compatibilidade há entre Cristo e o maligno, entre luz e trevas? Não há comunhão, irmãos. E não apenas na questão de relacionamento conjugal, mas de sociedade também. Nunca faça sociedade com alguém que é mundano. Isso não vai dar bem. Sabe, eu já vi algumas pessoas que fizeram isso e se perderam, ficaram a estaca zero. Entende? Então, irmãos, se nós seguirmos as orientações do Senhor pela sua palavra, nós seremos, como diz lá Daniel 11, versículo 7, mas o povo que conhece o Senhor se tornará forte e ativo. Esse é o povo do Senhor, porque nós temos a sabedoria. Então, irmãos, muito cuidado. Você que é jovem, que não casou ainda, e os casados, cuidado com associar em sócio de empresas, alguma coisa. Não vai dar certo. Não há compatibilidade. Por isso que Abraão falou o seguinte para seu servo: jura que você vai
Você não vai tomar esposa para meu filho das filhas dos cananeus, no qual eu habito, mas vai à minha parentela, e de lá tomarás esposa para Isaque, meu filho. Que lindo é isso, irmãos. Que precioso é isso. Então, de onde provém o nosso erro? Mateus 22. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Entende? Muitas vezes nós erramos porque não consultamos o Senhor e nem a sua palavra. Então, esse aqui é o perigo de nós errarmos constantemente. Então aqui, irmãos, o Espírito Santo, ele está buscando uma noiva para seu filho. Então agora ele sai, Eliezer, o servo de Abraão, em busca de uma esposa para seu filho. E ele foi. Saiu. Então nós vamos aqui avançar dentro do nosso boletim. Abraão representa Deus, o Pai. Abraão é homem de riqueza imensurável. Isaque é filho de Abraão. Isaque é uma imagem maravilhosa do Senhor Jesus. Jesus e Isaque são as únicas pessoas em toda a Escritura citados como filho unigênito. Tanto Isaque como Jesus são chamados de a semente prometida. Ambos tiveram um pai rico. Ambos tiveram um nascimento milagroso. Ambos foram oferecidos em sacrifício por seus pais em uma montanha. E outra coisa, essa montanha aqui é a mesma montanha. O Monte Moriá, vocês se lembram? Onde Abraão ofereceu Isaque, seu filho, em sacrifício. Mas a figura não pode morrer. Isaque era uma figura. Quem tem que morrer é a realidade. Mas nesse mesmo Monte Moriá foi onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Percebe aqui a semelhança entre Isaque e o nosso Senhor Jesus? Que lindo, irmãos. E no Monte Moriá foi construído o Templo de Salomão. O que é o Templo de Salomão? Representava naquela época? Casa de Deus. Foi ali, diz as Escrituras, no Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque, onde o Senhor Jesus foi crucificado, onde o Templo de Salomão foi erigido, Monte Moriá. Então, ambos foram oferecidos sacrifício por seus pais em uma montanha. Ambos herdaram todas as coisas de seus pais. Agora, Rebeca é a imagem daquela jovem bonita, a noiva de Cristo. O servo de Abraão representa o Espírito Santo e seu nome é Eliezer. Vamos ler juntos aqui Gênesis capítulo 15, versículo 2, que diz assim: Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Irmãos, aqui nós temos que traçar algumas considerações fundamentais. Vocês se lembram que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava no homem. O Espírito Santo pairava sobre o homem. O Espírito Santo vinha sobre um profeta, assoprava para aquele profeta. Todos os profetas do Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre eles, não neles, ou em neles, mas pairava sobre eles. E então o Espírito soprava e eles profetizavam em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Mas o Espírito depois voltava, e o Senhor assistia aquele povo. Mas o desejo do Pai era habitar dentro do homem. O Espírito queria habitar dentro do homem. Começou habitando dentro do Senhor Jesus, que primeiro o Espírito Santo preparou um corpo para o nosso amado Senhor no ventre de Maria. Depois o Espírito Santo dirigiu Jesus todo o tempo. Ele foi dirigido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito trouxe ele do deserto. Então o Espírito habilitou Cristo a ir para a cruz. Esteve com ele ali naquela cruz. Sofreu junto com ele. Irmãos, mas hoje nós temos toda a realidade. O Espírito Santo de Deus, quando cremos, ele vem para dentro de nós. Ele habita em nós e nunca mais sai. Isso é tão maravilhoso, né? Quer ver? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Irmãos, esse texto me alegra muito o meu coração, porque fala dessa realidade
tão preciosa, tão profunda, tão linda, tão maravilhosa. João 14, observa aqui, queridos, hoje ele habita em nós, versículo 16. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando da promessa do Consolador. Ele diz assim, Evangelho de João 14, verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conhecereis. Agora preste atenção nessa palavrinha aqui. Nós temos que atentar para os detalhes das Escrituras, porque Ele habita com, proposição aqui convosco, ao lado, é o grego. Ele habita convosco. Quem que habitava junto deles ali? Senhor Jesus. Porque o Espírito estava onde? Dentro de Cristo. Ele habita com vocês. Se nós estivéssemos na época de Jesus Cristo hoje, na terra, o Espírito Santo estava habitando aonde? Dentro de Cristo. Então, não estava habitando em mim. Eu não tinha sido regenerado. A obra não tinha sido consumada ainda. Mas ele habitava do meu lado. Tem muitos hoje crentes que falam: Senhor, te agradecemos pela tua presença ao nosso lado. Irmãos, isso é uma heresia desgraçada. Se ele está do lado, você não é filho. Para você participar da filiação divina, ele tem que estar dentro de você. Ele habita convosco. Jesus estava falando, porque olha, eu estou com vocês, então ele habita com vocês. Vocês estão aí, eu estou aqui, então ele habita com vocês. E agora, estará em vós. Essa preposição em, no original, significa dentro de. Ele está convosco, mas estará dentro de vocês. E ele fala aqui no versículo 8, olha que lindo, irmãos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não para buscar a sua igreja, pelo Espírito, para habitar dentro do homem, daquele que creu. Olha só aqui. Ele diz assim: ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Que tristeza é isso, irmãos? Quando e como que o mundo vê Cristo hoje? No seu corpo. A igreja não pode se ocultar. Quem é a igreja é o corpo de Cristo. Como Cristo lá em Marcos 7:29 não podia ocultar-se porque ele tinha um corpo, ele não desceu aqui em espírito, desceu em carne, então todos viam. E hoje o mundo está vendo Cristo ainda. Aonde que o mundo vê Cristo? Em mim e em você, que somos habitados pelo Senhor. Mas o que é triste, irmãos, e o mundo não me verá mais. Que tristeza isso, porque não creram, e eles vão perecer no inferno eternamente. Mas aqui fala: vós porém me vereis, aleluia, porque eu vivo, vós também vivereis. Que lindo que é isso. Que tristeza para o mundo, mas por outro lado, que alegria para a igreja do Senhor. Ele vive, nós também viveremos. E o mundo não verá mais o Senhor. Quando a igreja for arrebatada, o mundo não mais vai ver o nosso Senhor. Não vai sentir mais aquela paz de tabela, sabe? Olha como eu admiro aquele casal, mora naquela casa. Nossa, eles vivem numa paz, numa harmonia, gostoso. Então eles sentem paz, uma paz externa. Mas aqueles que são habitados por Cristo, pelo noivo, têm a paz, porque Ele é a nossa paz. Que lindo é o nosso Senhor. Então, irmãos, graças ao Senhor por aqueles que tiveram os seus olhos abertos para poder crer que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo é sua vida. Cristo habita dentro de cada um de nós. Mas no Antigo Testamento, esse servo de Abraão habitava externamente, não internamente. Então o Espírito vinha e profetizava. Você pode ler depois lá em Números capítulo 11, né? 11, versículo 16 e 17, tantos outros. Você vai ver que o Espírito vinha, profetizava e depois voltava. Mas hoje Ele habita em nós e estará conosco para sempre, disse o nosso Senhor Jesus. Vocês entendem o que significa ser igreja de Cristo, irmãos? Nós temos tudo que nós precisamos. Porque em Cristo, diz o apóstolo Paulo em Colossenses, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E Cristo é a nossa vida, irmãos.
João 1,16 fala assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, graça sobre graça para crescimento espiritual. Pedro fala, 2 Pedro 3, versículo 17: antes crescei na graça e no conhecimento. Falávamos aqui quarta-feira, estamos ministrando sobre uma série de conhecer a Deus. Quarta-feira foi conhecendo a Deus como nossa paz. Que precioso termos uma paz não dada pelo mundo, mas a paz é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem o controle e o domínio de todas as coisas, habita dentro de nós. Como não vamos ter paz, irmãos? E Ele diz que supriria todas as nossas necessidades, Filipenses 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, que Cristo que nós temos, irmãos. Como ainda existe ou pode existir em nós murmuração? Nós somos o foco do amor de Deus. Ele tem loucura por mim e por você. Nos ama com um amor tão grande, que 1 João 3,1 fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor, que tamanho que é este amor, que tamanho que é o nosso Deus, é o tamanho do amor dele. Agora, não ficou só no amor, mas Romanos 5,8 fala assim: mas Deus prova seu próprio amor para convosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos pecadores, Ele morreu, e hoje nós somos santos e amados. Não somos crentes, nem evangélicos, somos filhos de Deus em Cristo Jesus, somos novas criaturas, somos santos e amados do Pai. É diferente, irmãos. Somos a igreja na qual o Filho tem o seu foco em nós. O Filho se deleita na igreja. Isso é tão maravilhoso, meus queridos irmãos. É tão maravilhoso. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Esse servo de Abraão tem um papel fascinante na história. O servo foi enviado em nome de Abraão para revelar seu filho à sua noiva recém-encontrada. Neste contexto, servo de Abraão é chamado de Deus é nossa ajuda. É significativo que o Espírito Santo seja chamado de o Consolador, que significa aquele que vem para ajudar alguém. Em resumo, o trabalho do servo é simplesmente contar à noiva tudo sobre seu noivo, não sobre si mesmo. Irmãos, vamos ler aqui João 16, verso 14, que diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Servo de Abraão, o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus disse assim: tudo que ele receber de mim, tudo que ele ouvir de mim, ele vai anunciar para vocês, porque tudo que é meu é de vocês. Irmãos, para pensar um pouquinho. O Senhor Jesus, ele disse assim, que nós somos, Romanos 8, 16, 17 fala que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Irmãos, e Lucas 12, 32, a palavra fala assim, olha: o Pai agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, eu e você, irmãos, se formos sinceros, em realidade espiritual, somos as pessoas mais ricas, não deste mundo, mas de todo este universo, porque somos habitados pelo nosso amado Senhor, aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que é a nossa sabedoria, aquele que é o nosso amor, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa bondade, a nossa benignidade, a nossa fidelidade, a nossa mansidão. Nós não somos fiéis, irmãos, nós somos ruins, nós somos uma raça ruim, mas Ele tirou essa natureza ruim e veio habitar dentro de nós, trazendo toda a bondade, toda a alegria, todo amor. O que você precisa mais? Nós temos tudo em Cristo Jesus. Irmãos, que precioso é isso, que precioso é isso. Então, se você ler, por exemplo,
os versículos precedentes aqui. Eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, João capítulo 16, versículo 13. João 16, versículo 13. Olha aqui, vamos ler 16, versículos 13, que diz assim, olha, Jesus está dizendo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito quem nos guia, não é homens que guiam as pessoas, é o Espírito. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O 14 nós lemos aqui, agora olha o 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então você tem em suas mãos a Bíblia, chama-se o Novo Testamento, o Antigo Testamento também. Tudo isso aqui foi escrito para mim e para você. Agora começa a cavucar aqui nas Escrituras, para você tomar posse de toda a herança que você já tem em Cristo. Romanos 8,16 fala que nós somos herdeiros de Deus. O que o Pai tem? Você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Jesus diz: tudo que meu Pai tem é meu. Tudo que é meu é do meu Pai. Agora nós somos filhos de Deus. Para pensar. Meus irmãos, você é ou não é uma noiva rica? Claro que é. Rico de sabedoria, rico de amor, rico de tudo. Vamos avançar. Irmãos, a história se abre. O servo de Abraão encontra Rebeca perto de um poço ao final do dia. O poço é o lugar de águas frescas. É aí que a noiva de Cristo sempre é encontrada, buscando satisfazer sua sede espiritual. Deixa eu colocar um parêntese aqui. Querido Senhor Jesus também, Ele encontrou aquela samaritana lá no poço de Jacó. Ela foi naquele poço em busca de água. E o Senhor Jesus ofereceu para ela água viva, que saciaria a sua sede eternamente. E Rebeca foi dar água para os seus camelos, seus rebanhos ali. E Eliezer, o servo de Abraão, estava ali. Viu ela, viu aquela... Rebeca era muito linda, porque a igreja de Cristo é muito linda, porque o maravilhoso Senhor que é formoso habita dentro dela. O Senhor é glorioso. Então a igreja diz lá em Efésios 5 que a igreja é gloriosa, porque nós somos habitados pelo Senhor glorioso. Irmãos, que expressão, que linda é a igreja de Cristo. A igreja que foi lavada, purificada, ela se tornou santa, porque a igreja tem que ter a natureza de Deus. Deus é santo. Ele disse assim: sede santos, porque eu sou santo. Você é crente ou você é santo? Se você é crente, você vai para o inferno. Você tem que ser santo. Sede santos. Hebreus 12,14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade ao Senhor. Muito bem, queridos. Então aqui, sede espiritual fala de desejo espiritual. Rebeca é linda. A noiva de Cristo é bela aos olhos do Espírito e do Filho. Ela é virgem. Ela é bondosa, generosa e diligente. Rebeca oferece água para o servo de Abraão e seus 10 camelos. Depois disso, Rebeca abriu seu coração para o servo e permitiu que o servo ficasse em sua casa. A noiva de Cristo dá as boas-vindas ao Espírito Santo em sua vida. Claro que aqui Labão ele antecipou, depois que Rebeca disse tudo que ele havia feito. Aí Labão diz assim em Gênesis 24, versículo 31. Entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Queridos, a igreja sempre deve estar aberta à habitação do Espírito Santo. Fica aqui, Senhor, não sai mais.
Depois que tu vieste habitar, eu não consigo viver sem a tua habitação. Nós não conseguimos, irmãos, ficar sem Ele, sem o amado da nossa alma. Então, quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, mandou 3 anjos lá, figura do Espírito Santo, ali também. E Abraão lavou os pés dele e disse o seguinte: olha, fica mais um pouco, fica aqui, não te detenhas, mas fica mais um pouquinho, pousa aqui, a presença agradável do Santo Espírito. Lá era em figura. Lembra quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ele não foi assunto aos céus ainda, porque quando ele fosse assunto aos céus, ele poderia enviar o Espírito, isso que ele fez, glorificado o Espírito foi derramado. Mas no caminho de Emaús encontrou 2 discípulos, lembra? Depois que o Senhor falou com eles e chegou na casa deles, o Senhor não tinha se revelado ainda, mas o Senhor queria passar à frente. Ele disse assim: olha, já é tarde, fica conosco. Porque quando Jesus falava, eles depois testemunharam. Porventura, quando ele falava, não ardia em nós, o nosso coração não ardia, não pegava fogo, não ficava ali vibrando, fervilhando com as palavras dele. Então o Senhor Jesus sentou, porque ele precisa ser convidado. Entra, fica conosco. Porque ele queria ir à frente, mas fica conosco. Ele entrou, sentou na mesa. Quando ele partiu o pão, aí como que as escamas dos seus olhos caíram, e eles puderam contemplar o Senhor. Que linda cena, irmãos. Fica conosco, não sai mais. O Espírito Santo em nós podemos entristecê-lo quando nós somos negligentes a Ele, né? Não damos atenção lendo as Escrituras, porque Ele quer falar do nosso noivo, do nosso Senhor, né? Falar de quão rico é o nosso noivo. Ele ama tanto a igreja, irmãos. Muito bem, entra, bendito do Senhor. Por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e lugar para os camelos. Qual que é a casa que Ele habita, irmãos? Será que o Espírito Santo habita lá na sua casa? Claro que não. Ele habita em você. Nós somos a casa, a habitação do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, que lindo, né? Para a gente saber e se apropriar disso cada vez mais. É maravilhoso. Diz assim a palavra, 1 Coríntios 6, verso 19. Diz assim as Escrituras: acaso não sabeis, olha que lindo, irmãos, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está dentro de vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Está vendo que lindo aqui? Vocês não sabem que o vosso corpo é santuário, é morada do Espírito Santo, que está em vós, e uma vez que ele vem para dentro de nós, ele não sai nunca mais. Porque uma vez que somos feitos filhos de Deus, a desfiliação não tem como ser desfeita, porque Paulo escreveu em Romanos 11, verso 22, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e o Espírito é uma pessoa, mas ele é um dom. Quando o Senhor Jesus ele ascendeu o céu, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou sobre a igreja. Então aqueles que creram são habitados pelo maravilhoso Paráclito, Consolador, o Espírito Santo. Ele não sai nunca mais. Irmão, isso é muito lindo, é prerrogativa da igreja, termos a pessoa do Espírito que nos ensina todas as coisas, que faz a gente lembrar de todas as coisas. É maravilhoso. Vamos avançar um pouquinho mais, irmãos. Na manhã seguinte, o servo explica porque ele veio para essa terra. Então ele pede permissão aos pais de Rebeca para levá-la ao filho de Abraão. Irmãos, quando fala Rebeca aqui, se coloca no lugar de Rebeca, porque Rebeca é uma figura linda da igreja. Estão me compreendendo, irmãos? Quem que é Rebeca? É a igreja, é eu e você. Entende? Sua família concorda que ela vá, mas querem que ela permaneça com ele por 10 dias antes de partir. Veja a resposta do servo em Gênesis 24, 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Irmãos, aqui está vendo que o Espírito Santo ele tem pressa que a noiva se apronte. Estão percebendo aqui?
Não me detém. Fica mais um tempo aqui, está tão gostoso aqui na terra, né? Eu tenho minhas propriedades, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho meus projetos, meus sonhos. Não. Não olhe para essas coisas, olhe para Cristo. Eu preciso de voltar, porque o meu Senhor, queridos, sabe qual é a lição aqui? Significa que o nosso amado Senhor, segundo o servo de Abraão, ele está ansioso para voltar para buscar sua noiva, a sua igreja. Irmãos, ele está nos esperando há mais de 2000 anos, e a igreja não está pronta ainda. O Senhor tem uma ansiedade, ele quer vir buscar a igreja, e o Espírito Santo está trabalhando em nós dia a dia, pelas circunstâncias, pela cruz, pelo caminho da cruz. Vamos tratar mais hoje à noite sobre a salvação da alma. Fomos regenerados, mas temos uma alma complexa, ela tem que ser salva, a alma. Então o Espírito está pontuando em nós, através das tribulações, do sofrimento, através do caminho da cruz, através das nossas perdas, tirar de nós aquilo que nos abala, para formar toda a realidade de Cristo em nós, irmãos, para nos levarmos à maturidade espiritual. Porque se a igreja não estiver pronta, Jesus não vai voltar, e Ele está ansioso. Então o Espírito Santo tem pressa. Um dia, irmãos, o Espírito Santo em nós, vamos proclamar uma coisa só. Quer ver só? Abra em Apocalipse capítulo 22. Capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse. Quando eu e você, nós chegarmos a essa experiência aqui, às vezes nós falamos assim, Maranata, Maranata, mas nós não queremos Maranata coisa nenhuma, é da boca para fora. A palavra Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. Olha aqui, Apocalipse 22, versículo 17, diz assim, olha, quem que diz aqui? O Espírito, mas também a noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aí sim, quando nós desejarmos o Senhor, junto com o Espírito, porque Ele está trabalhando em nós, vem Senhor Jesus. Quando nós desejarmos que Ele vem, Ele vai voltar para nos buscar. E aquele que ouve diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, como Jesus Cristo está ansioso pela sua igreja, como Ele nos deseja, irmãos, como Ele quer vir nos buscar. Nós vivemos um cristianismo sem graça, medíocre. Vivemos uma mediocridade terrível, irmão. Nós não queremos crescer. Quando a igreja estiver madura, Ele vai vir nos buscar, porque ela está pronta. Vai haver duas ressurreições. A palavra fala em Apocalipse 21. Aqueles que creram em Cristo, morreram e ressuscitaram, estão crescendo à maturidade. Quando estiver maduro, Ele vai vir buscar. E aqueles que creram, que morreram e ressuscitaram, vai ficar aqui, segundo Daniel, mais 3 anos e meio. Serão provados, aperfeiçoados. Vai haver o outro arrebatamento, mas depois também, após a grande tribulação, e aí poderão ser salvos, aperfeiçoados, mas aí até com a própria morte, serão degolados, porque aqueles que ficarem, que são filhos de Deus, mas terão uma oportunidade ainda, de não negar o seu Senhor, porque segundo o anticristo que vai se levantar, e a igreja, nós não estamos esperando o anticristo, a besta, seja lá o que for, nós não esperamos o anticristo, o governo mundial, nós não esperamos a grande tribulação, esperamos o arrebatamento. Mas, irmãos, aqueles que ficarem, eles não poderão comprar e nem vender. Pode comprar e vender, desde que negue o Senhor Jesus, mas se não negar, serão mortos. E aí eles serão aperfeiçoados, vão pagar com sua própria morte. Serão filhos, mas muitos irão negar. Eu não quero a salvação, que é o pecado mortal, rejeitar o Espírito. Estão me compreendendo? Leia depois Apocalipse 21, 22. 20, 21 e 22, está tudo relatado ali, irmãos. Então, é muito sério. E aqui, queridos, nós já lemos aqui esse texto, Gênesis 24, versículo 50 e 56. Então vamos fazer a leitura juntos. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permite que eu volte ao meu Senhor. Irmãos, Isaac
ele é o exemplo aqui muito claro do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele está ansioso pela sua noiva, pela sua igreja. Provérbios 25, 25, um texto muito lindo que fala dessa ansiedade do nosso amado Senhor. Muito interessante. Isaac, ele não vê a hora de encontrar sua noiva. Se você ler Isaías 54, vai falar que o Senhor é teu marido, que por um momento eu te deixei, mas com grande benignidade eu torno a te acolher. Porque o pecado entrou no mundo, nos separou dele, mas ele veio e pagou o preço do nosso pecado. E agora nos acolheu para si mesmo. Que lindo, irmãos. Então vamos avançar um pouquinho mais. Então, em outras palavras, o servo estava dizendo que não era para eles atrapalharem que ele fosse, porque o Espírito Santo queria levar a Rebeca para o seu senhor, Isaac, porque sabia que ele estava ansioso. Ela vai agora ou não vai mais? Observe que foram aqueles mais próximos de Rebeca que quiseram impedi-la de ir. Isso é verdade para cada um de nós. Quando o Espírito de Deus o convida, vem, segue-me, a escolha é sua, mas você será tentado a desistir. Rebeca teve que pagar um preço para seguir o servo. Ela deixou tudo o que lhe era familiar e permitiu que o servo a levasse para um lugar onde ela nunca havia estado antes. Seus familiares perguntaram se ela queria ir. A resposta foi: quero. Vamos ler Gênesis 24, versículo 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: quer ir com este homem? Ela respondeu: irei. Oh, meus irmãos, entende aqui a igreja de Cristo? Ela não conhecia Isaac, mas aquele servo, a figura do Espírito, falou tanto dele para ela. É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos guia para Cristo. É a mesma história de Rebeca, Isaac, Cristo é a igreja, irmãos. Mas aí então, às vezes os nossos familiares falam: não, fica mais aqui, não precisa tanto não. Não, Rebeca falou: não, eu quero ir. Eu quero conhecer o meu noivo, aquele que eu vou me casar. Às vezes os familiares são um grande empecilho para a gente chegar a Cristo. Às vezes é uma esposa, às vezes é um marido, às vezes é pai, é mãe. Para quê? Fica conosco aqui hoje, vamos fazer um churrasco, vamos estar junto aqui hoje, é a família e tal. E a gente perde o privilégio de se reunir como igreja de Cristo. Isso é uma afronta ao Senhor, isso é profanação, irmãos. Então aí, vai ou não vai? E o servo de Abraão fala: preciso de ir, meu senhor está ansioso. Aí, então pergunta para ela: ô Rebeca, você quer ir com esse homem? Eu irei. Irmãos, a igreja tem que dar um passo para frente. Eu quero o meu Senhor, eu amo o meu Senhor. Olha só, uma figura linda da igreja. Abra lá no Salmo 45. Irmãos, que texto nós temos aqui? Salmos 45. Veja aqui que lindo, irmãos. Esse salmo aqui, olha, é impossível você não ler esse salmo e você não chorar de alegria, porque ele é tão precioso, tão gracioso. Olha os versículos 10 e 11. Presta atenção. Se coloca aqui no lugar desta filha, né? Diz assim, 45, 10 e 11. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Por quê? Olha o versículo 11. Então o rei, letra maiúscula, o Senhor, nosso amado Jesus Cristo, o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Está vendo, irmãos? Olha o versículo 13. Toda a formosura e a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recantada de ouro. Ouro fala da natureza divina. Que lindo, irmãos. Olha o versículo 14. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Roupagens bordadas fala do trabalho do Espírito Santo em nós, bordando todas as belezas e as características de Cristo em nós. Que lindo isso aqui. Olha só. Conduze-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Irmãos, vai ter um grande dia que eu e você. Imagina aquele grande dia, os portais eternos se abrindo e nós como igreja entrando
ao encontro, à espera do nosso amado Senhor. E o que Ele vai fazer, irmãos? Diz lá Lucas 12, que Ele já vai ter uma mesa nos preparando, nos esperando. Ele vai dar lugar para nós à mesa, Abraão, Isaque e Jacó. E Ele diz que Ele vai se cingir, vai dar lugar à mesa, e Ele mesmo vai nos servir. Imagina só, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, servindo eu e você. Imagina, irmãos, aquela mão perfurada que foi por amor a mim e a você, te servindo. Ele diz que lá no Getsemane foi a última ceia que Ele tomou com seus discípulos, mas Ele disse assim: mas eu vou tomar a outra com vocês lá na glória. Que coisa linda, irmãos, que precioso. Você entende que não compensa ser um religioso? Regras, mandamentos, não pode. Queridos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele ama tanto a igreja, irmãos. Como Ele nos ama. Qual é o chamado da noiva de Cristo nessa hora? É este: você deixará tudo que é confortável para você, tudo que lhe é familiar. Você deixará este mundo para que possa gozar das riquezas de Isaque. Você permitirá que o Espírito de Deus o leve a um lugar onde nunca esteve antes. O coração disposto de Rebeca é o que faz com que ela seja tão preciosa e bela. Ela estava disposta a abandonar tudo para seguir o servo de Abraão e encontrar o noivo que nunca tinha visto. Agora, olha que Pedro diz aqui na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com uma alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, não é a mesma história, irmãos? Que linda história é isso. Nós não, assim como Rebeca não viu Isaque, mas ela já o amava. Porque o servo de Abraão, o Espírito Santo, mostrou toda a realidade do seu noivo. E agora aqui, para nós. Você já viu o teu Senhor? Não, não sabemos a forma dele, mas nós o amamos. A quem não havendo visto, a mais. No qual não vendo agora. Isso pressupõe que nós iremos vê-lo. O nosso Senhor. E Ele é muito lindo. Mas crendo. Crendo aqui é um gerúndio. Crendo agora e não deixar de crer. Ficar firme na palavra. Firma os meus passos na tua palavra. Mas crendo, exultais com uma alegria indizível. O que é uma alegria indizível, irmãos? Uma alegria que não dá para dizer. Quantas vezes, irmãos, estamos ali aos pés do Senhor, orando. Só posso fazer a chorar. Porque o quarto é invadido ali pela presença dEle. Meu Deus, como é que vai ser o céu? Se isso aqui, nesse ambiente, esse pedacinho do céu é assim, como é que vai ser lá? Aquela alegria que faz a gente soluçar, e que a gente não quer que acabe nunca aquilo, porque é tão gostoso, é tão maravilhoso. E o salmista vai dizer assim, Salmo 16, versículo 11, que na plenitude, na presença dele, a plenitude de alegria. Irmão, você tem experimentado isso? Isso é para nós, para começar a desfrutar disso já aqui agora. Como nós precisamos disso, irmãos? A quem não havendo visto a mais. Queridos, Ele deseja. O desejo do nosso Pai para a sua igreja hoje é este aqui. É que você compreenda o seu amor, o amor dEle por você. Abra lá, em Efésios capítulo 3. Lembrando de um versículo aqui. Efésios 3. Olha só. Versículo 17 e 18. Presta atenção, irmãos. Isso aqui é realidade espiritual para a vida nossa, a vida da igreja. Diz assim a palavra, Efésios 3, a partir do versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Por isso que é importante a reunião da igreja, com todos os santos, não fala que é evangélico nem crente, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o que, irmão? O amor de Cristo, que excede
todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que coisa mais linda! Ele tem uma palavra para a sua igreja. Ele quer que nós nos lambuzamos do seu amor, e com o seu amor, irmãos, não nos distraímos de Cristo. Sejamos perseverantes. Vamos avançar um pouquinho mais. A resposta de Rebeca ao servo determinou seu destino. Naquele momento em que confiou no servo, ela provou a si mesma ser a noiva adequada para Isaque. Durante toda a viagem, o servo contou a Rebeca tudo sobre Isaque. Ele contou a ela que Isaque é um homem muito rico, inteligente, amoroso, bondoso, bem-humorado. É isso que o Espírito Santo faz conosco também. Depois você lê Cântico de Salomão, capítulo 5 e 6. Nossa, que coisa mais linda. Então, enquanto ouve, ela vai criando em sua mente uma imagem de Isaque. O testemunho dos servos sobre Isaque produz entusiasmo, fé, fascinação. É trabalho do Espírito Santo revelar Cristo em nós. Olha aqui, irmãos, 1 Coríntios 2, versículo 12, a palavra fala assim: ora, nós temos... Perdão, vamos começar de novo, eu comecei a ler errado aqui. Vamos lá, 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, nós recebemos esse Espírito para nós conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, você se lembra? Aqui nesse mesmo capítulo 2, o versículo 9 diz assim: coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviu, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E param aqui, e os pregadores falam assim: é lá na glória que você vai ver tudo isso. Não. O versículo 10 diz assim, ele continua: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É para o desfrute nosso aqui, agora, hoje. Ah, irmãos, como é precioso nosso Senhor. Então, para encerrar esse estudo, vou citar o que penso ser a passagem mais comovente da Bíblia. É a única passagem da Escritura que me faz chorar cada vez que a leio. É uma cena de parar o coração. Agora, irmãos, nós vamos ler aqui juntos o encontro de Rebeca com Isaque. É o encontro de Cristo e a igreja. Esse dia vai acontecer. Vamos ler aqui Gênesis 24, versículos de 63 ao 67. Olha que texto lindo, vamos ler juntos. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Está vendo que lindo, irmãos? Que encontro maravilhoso. Então, irmãos, o que Cristo está buscando, irmãos? Ele está buscando uma igreja, uma companheira, que irá se deleitar com graça, receber o seu amor, irá amá-lo com uma devoção incondicional. Então, Jesus Cristo, seu Senhor e meu Senhor, Ele anseia por intimidade de uma Rebeca cheia de amor, que adore o seu Isaque antes mesmo de ter visto ou conhecido. Vocês compreenderam, irmãos, o que significa união com Cristo? Isaque e Rebeca, é a nossa história de amor. Leia depois, vocês peçam ao Espírito Santo que revele mais. Nós não temos tempo para pontuar mais coisas profundas aqui, mas domingo que vem eu quero voltar sobre o assunto da igreja, mas de um outro foco, para a gente se aprofundar mais, para nós crescer mais e amar mais o nosso Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos pelo tempo que passamos aqui
como povo do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos a Tua palavra, temos a Tua presença, temos a Tua unção sobre nós. Oh, Pai, não permita que essa palavra volte vazia, mas que ela faça aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.